argentino um contrato e um cheque em branco para ele preencher com o valor que quiser. Maradona joga atualmente no Napoli da Itália e tem contrato até 93. Os argentinos tomam as ruas de Buenos Aires para comemorar a classificação para a final da Copa do Mundo. Mas o que era festa se transformou em muita violência. A vitória da seleção argentina encheu as ruas de Buenos Aires. Todos queriam comemorar. De repente, a festa acabou. Alguns torcedores mais exaltados começaram a quebrar e saquear as lojas. As avenidas 9 de Julho e Corrientes se transformaram num campo de batalha. A polícia usou jatos d'água e gás lacrimogêneo para dispersar a manifestação. 200 pessoas foram presas e 50 estão feridas. Hoje de manhã, as marcas da depredação ainda eram visíveis. Os argentinos estão envergonhados. Essa senhora disse que não se pode ter uma alegria tão grande enquanto um grupo faz tão mal ao país. A violência preocupa, mas não tira a alegria e a esperança dos argentinos de serem tricampeões. Nessa casa, no bairro de Olivos, mora um argentino que mais do que qualquer outro gostaria de estar em Roma domingo disputando a final. É Nery Pumpido, o goleiro que no segundo jogo da seleção na Copa quebrou a perna e teve que voltar para casa. O goleiro titular da seleção achou que o time fez a melhor partida da Copa ontem e espera que na final a seleção jogue no mesmo nível. Quanto ao adversário, para Pumpido é indiferente. Depois de ganhar do Brasil e da Itália, a Argentina tem capacidade para ganhar de qualquer time. A Alemanha Ocidental vai ser o adversário da Argentina na final da Copa do Mundo. Os alemães eliminaram os ingleses na semifinal de hoje em Turim. Foram 120 minutos de futebol e decisão nos pênaltis. Aos 48 segundos de jogo, Gascoigne aproveita um rebote e chuta de longe para a boa defesa de Hügner. Falta na direita para a Inglaterra. No rebote, outra vez, Gascoigne manda a pomba. Hügner defende. Agora é a Alemanha. Cobrança ensaiada de falta. Augenthaler chuta e Shilton faz grande defesa. Segundo tempo, falta aos 14 minutos. Na jogada ensaiada, Breme chuta prensado e a bola engana o goleiro Shilton. Alemanha 1-0. A Inglaterra reage. Falta na esquerda. Pearce desvia de cabeça com perigo. 35 minutos. Bola alta na área. A defesa alemã falha. Lineker domina e bate cruzado para empatar o jogo. Veja por outro ângulo o gol que levou a partida para a prorrogação. Aos 4 minutos da prorrogação, Klinsmann sobe de cabeça e Shilton faz grande defesa. A Alemanha pressiona. De novo, Klinsmann recebe livre, mas chuta para fora. A Inglaterra também leva perigo. Odell chuta da esquerda e a bola bate na trave. A Alemanha toda em cima. Buchwald chuta de fora da área e outra vez a bola bate na trave. Na decisão por pênaltis, alemães e ingleses repetiram a emoção de Itália e Argentina e só definiram o finalista depois de 9 cobranças. O primeiro pênalti é para a Inglaterra. O artilheiro Gary Lineker chuta e faz 1-0. O primeiro alemão a chutar é Breme. Ele bate e empata. Beardsley, o camisa 9, chuta bem e faz a Inglaterra 2-1. O astro alemão Matheus também chuta com categoria e faz 2-2. Pela Inglaterra, Platt bate e faz 3-2. Riddle empata de novo a decisão nos pênaltis, 3-3. Na 7ª cobrança, Pearce chuta e Hügner faz boa defesa. Agora é a vez de Olaf Thon. Ele chuta e a Alemanha passa à frente, 4-3. E no 9º pênalti, Chris Waddle chuta para fora e a Alemanha está na final da Copa. Os alemães nem precisam da 5ª cobrança. Vitória por 4-3 nos pênaltis. Festa alemã em Turim. O jogo foi entre ingleses e alemães, mas quem voltou a viver um dia de tensão depois da tristeza pela derrota de ontem para a Argentina foram os italianos de Turim. Foi um violento início de madrugada em Turim, mas quem diria, não eram os ingleses. Foram torcedores italianos que começaram o tumulto, decepcionados com a derrota da sua seleção. A polícia, preparada há vários dias para combater os hooligans ingleses, acabou reprimindo os próprios italianos. Durante
Durante o dia, mais uma demonstração de força da polícia. Dezenas de ônibus e viaturas, trazendo quase 4.000 policiais, cercaram o estádio desde o início da manhã. Helicópteros faziam o patrulhamento por cima, mas embaixo reinou a mais absoluta calma. Ingleses e alemães aproveitaram o calor de 34 graus e transformaram a área próxima ao estádio numa praia descontraída. Na hora do jogo, nova prevenção contra tumultos. Pela primeira vez, a polícia faz uma divisão entre as duas torcidas. Os alemães eram mais numerosos, mas a torcida inglesa ganhou a guerra no grito. Mas se ganharam na animação, os ingleses acabaram perdendo fácil nos pênaltis decisivos. A Alemanha estava na final. É a terceira vez consecutiva que os alemães conseguem fazer essa festa. Nas duas Copas anteriores, a Alemanha também chegou à final, mas deu azar. Perdeu o jogo decisivo na Espanha em 82 e no México em 86. Mas agora vai ter uma nova chance para ser 3 vezes campeão mundial, como o Brasil e a Itália. Sábado às 3 da tarde, Inglaterra e Itália se enfrentam em Bari para definir o terceiro e quarto lugares da Copa. E no domingo, também às 3 horas, a Argentina e a Alemanha repetem em Roma a grande final da Copa de 86, vencida pelos argentinos. As duas seleções lutam para conquistar o terceiro título mundial e, com isso, igualar a façanha de Brasil e Itália. Os jogos da final você vai ver aqui na Globo. E você vai ver ainda nessa edição um escândalo. O leite que a Alemanha deu ao Brasil apodrece num depósito. Uma denúncia: o dinheiro público vira água numa ponte que não serve para nada. O ministro da Agricultura denuncia os erros e a incapacidade do INCRA para fazer a reforma agrária. O ministro quer mudar a forma de assentar os agricultores sem terra. Na sede do INCRA, em Brasília, é fácil comprovar a principal denúncia do ministro. 75% dos funcionários do instituto encarregado de fazer a reforma agrária no país têm funções burocráticas. Enquanto sobra gente nos escritórios, faltam técnicos no campo. A maior parte dos colonos assentados nos últimos anos foi abandonada pelo INCRA. É o caso do projeto Barro Amarelo, que fica em Abadiânia, estado de Goiás. Este projeto é um exemplo do que não se deve fazer na reforma agrária. 34 famílias foram assentadas neste lugar há cerca de um ano. Praticamente foram jogadas aqui, sem qualquer assistência técnica e em lotes que são inviáveis para uma agricultura comercial. O barraco do colono Ambrósio de Andrade é o retrato da pobreza em que ele vive. Ambrósio é o terceiro dono deste lote desde que ele foi desapropriado. Antes dele, 2 outros lavradores desistiram de tirar qualquer produção daqui. Não temos condições de comprar quase nada, né? Adubo, calcário, semente, né? Você está preparando essa terra aqui na mão mesmo? Na mão, manualmente, sozinho. Os vizinhos de Ambrósio vivem dramas parecidos. Nenhum deles tem qualquer máquina, nem podem sonhar com um trator. A terra em que foram assentados é tão pobre como eles. 35 hectares para esse tipo de solo fraco, exige muita tecnologia, que não é o caso desse tipo de projeto. Eu posso citar alguns exemplos que outras empresas de colonização, mesmo do próprio governo, que exigem glebas mínimas de 250 a 400 hectares para viabilizar o colono nessa gleba. A reforma agrária tem que ser rentável. Essa mentalidade que apenas se doar terra, isso aí está resolvido o problema, de modo algum. Nosso projeto de reforma agrária é um projeto de formação de proprietários rurais. Essa é a meta do governo Collor. Um exemplo de desperdício do dinheiro público. Na estrada que liga o estado do Rio a Minas Gerais, existe uma ponte que nunca foi usada. Ela custou cerca de 50 milhões de cruzeiros e está abandonada há mais de 10 anos. Esta ponte sobre o rio Piabanha, em Petrópolis, a 100 quilômetros do rio, foi construída no final da década de 70 e as marcas do tempo mostram que até hoje não teve utilidade. É uma construção de 70 metros de extensão que deveria ligar a estrada União Indústria com a BR-040. As duas estradas vão do Rio a Juiz de Fora, em Minas Gerais. E faltou pouco para concluir a obra. É preciso construir as rampas de acesso e asfaltar 200 metros de estrada. Mas esta parte do projeto passa por dentro dos terrenos de 5 sítios. Em 1977, o governo federal tentou desapropriar os sítios dessa região.
Os donos não concordaram com o preço que o governo queria pagar pelos terrenos e entraram com processos na Justiça Federal. O DNR começou a obra mesmo sem uma decisão da Justiça. A ponte ficou pronta no começo de 78, mas nesses 12 anos, nenhum carro passou por aqui. A obra dificilmente vai ser concluída. O DNR não tem verba e a ponte já não é considerada tão necessária. Financeiramente, a obra não faz parte da programação do DNR para novembro. No momento, poderia se considerar ela não muito prioritária. Produtores gaúchos fecham a estrada 392 entre Pelotas e Rio Grande. Eles protestam contra o estado da rodovia, uma das mais importantes para a economia do Rio Grande do Sul. O protesto durou mais de 1 hora e provocou um engarrafamento de 10 quilômetros. Nenhum veículo conseguiu furar o bloqueio dos produtores, que reclamam dos buracos e da falta de conservação da estrada. Pela BR-392, passam 70% de toda a produção de grãos do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, o prefeito da cidade de Curitibanos consegue recuperar um trecho de uma estrada federal por menos da metade do custo que o DNR teria com a obra. A estrada é a principal ligação entre o oeste do estado e o centro-oeste do país. A BR-470 ficou pronta há 15 anos e nunca foi recapeada. A pista está tão esburacada que em alguns trechos os carros e caminhões mal conseguem passar. O risco de acidentes é sempre grande. Mas aqui neste trecho, os buracos estão sendo tapados pela Prefeitura de Curitibanos, a 400 quilômetros de Florianópolis. A Prefeitura resolveu recuperar a parte da rodovia que passa pelo município. Nesta operação tapa-buracos, a Prefeitura de Curitibanos está usando equipamentos e funcionários do próprio município. Com isso, a recuperação de 80 quilômetros de asfalto vai custar 1 milhão de cruzeiros, apenas 1/3 do que custaria a mesma obra se fosse executada pelo DNR. Chegou a hora também de nós darmos a nossa parcela de contribuição para reconstruirmos esse patrimônio importante que são as rodovias nacionais. 10 prefeituras de Santa Catarina vão seguir o exemplo do prefeito de Curitibanos. Eles vão recuperar, no total, 400 quilômetros desta estrada federal. 392 toneladas de leite em pó da merenda escolar, no valor de mais de 50 milhões de cruzeiros, estão se estragando no Porto de Manaus. A burocracia do serviço público atrasa a distribuição do leite. As 392 toneladas de leite em pó desnatado estão estocadas no Porto de Manaus desde o dia 8 de fevereiro. De acordo com este laudo da Inspetoria de Saúde de Portos, Aeroportos e Fronteiras do Amazonas, do Ministério da Saúde, 7.000 sacos de leite já estão imprestáveis para o consumo humano. É o que consta neste relatório do Ministério da Saúde. Isso significa quase a metade de todo o estoque de mercadoria que se encontra aqui no Porto de Manaus. O leite foi doado pelo Programa Mundial de Alimentos e veio da Alemanha para ser distribuído com as crianças do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima no programa da merenda escolar. Só no estado do Amazonas são 160 mil crianças que dependem do leite da merenda escolar. E a taxa dos 5 meses de armazenamento a ser paga após a retirada do leite já está orçada em 31 milhões de cruzeiros. Se a Fundação de Assistência ao Estudante responsável pela merenda escolar fosse pagar hoje e retirar toda a mercadoria daqui, teria que desembolsar a quantia de 55% do valor do leite, inclusive pela mercadoria estragada. Por que este leite está estocado há tanto tempo ao invés de ser distribuído com as crianças? Bom, isso é um problema simplesmente, puramente burocrático, porque este leite, a responsabilidade do despacho desse leite é da Cobal. E a Cobal, foi aquele tempo que a Cobal ia ser extinta, não ia, ficou também esperando por recursos repassados da FAI, e aí foram passando os meses. Eu acho isso um absurdo, só que é questão de burocracia. Em Brasília, o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, João Mauro Bosqueiro, disse que a Portobras foi responsável pela deterioração do leite estocado no Porto de Manaus. A companhia está processando a Portobras, empresa que foi extinta pelo governo. Boa noite. Boa noite.